Oi, Maria Cristina, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Tudo bem? Tudo certinho. Bom, na abertura do Estúdio CBN eu já contei aos nossos ouvintes que você falaria hoje sobre a blindagem recíproca entre judiciário, executivo e legislativo no estado de São Paulo. Os ouvintes ficaram curiosos, eu também quero entender melhor o que é que isso significa. Pois é, Tatiana, a gente sabe que quando um cidadão, um servidor público, uma empresa se acha prejudicado por uma decisão do Estado, recorre à justiça, certo? Então, aqui em São Paulo, os recursos contra o Estado vão parar no Tribunal de Justiça, né, que é a segunda instância. E tem uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas que fez uma tese de doutorado sobre as decisões do TJ, do Tribunal de Justiça. Analisou mais de 500 decisões da presidência do TJ ao longo de 4 anos, de 2012 a 2015. Sabe o que é que ela encontrou? Ela encontrou que uma das principais conclusões é que os desembargadores são muito compreensivos com o governador do Estado. Eles tendem a rejeitar esses recursos, a acatar os recursos do governador do Estado contra essas pessoas, esses servidores, essas empresas que acionam o Estado. Por exemplo, toda penitenciária tem tuberculose, né? Então, os médicos recomendam banho quente. A Defensoria Pública, com base nesses pareceres, entra com a ação para pedir que seja instalado chuveiro que dê conta, pelo menos, desses doentes. Um banho quente, principalmente no inverno, né? Senão esses tuberculosos podem piorar. Então, o TJ rejeitou uma ação nesse sentido, né? Então, não precisa ter banho quente, porque isso custa muito para o Estado. Só tem uma situação em que o Estado é derrotado 100% das vezes, quando questiona a aplicação do teto remuneratório do serviço público, ou seja, do teto do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser para todas as carreiras. Então, quando o governador questiona que não quer pagar acima desse teto, ele é derrotado, especialmente quando diz respeito às carreiras do judiciário, que são as mais bem pagas do Estado. Quer dizer que o TJ legisla para ele, nesse caso? Tudo indica que sim, né, Tatiana? Se fosse possível escarafunchar a folha salarial do judiciário paulista, a gente podia afirmar isso com todas as letras. Ela tentou abrir a caixa preta da toga paulista, enfrentou grandes dificuldades, mas conseguiu saber duas coisas. A primeira é que a média, não estamos falando aqui de teto, estamos falando da média da remuneração do judiciário no Estado é de R$ 45.906. Quase 46 mil acima do teto. Já é acima do teto. Já temos aí 11 mil acima do teto. Isto é a média. A segunda é que o governador ganhou da Assembleia a liberdade de requisitar suplementações orçamentárias que apenas no ano de 2015 resultou em 4 acréscimos das verbas do Tribunal de Justiça do Estado. E são acréscimos para quê? São acréscimos para um fundo especial de despesas que é destinado a uma série de penduricários, como auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio funeral, auxílio de tudo. A Assembleia parece boazinha, né, com o Judiciário? É muito generosa. A pesquisadora, o nome dela é Luciana Zafalon. Ela levantou uma por uma as 404 proposições relativas ao sistema judicial que foram apresentadas nesse período de 2012 a 2015 à Assembleia Legislativa. E encontrou o seguinte: apenas 17% delas não tiveram repercussão orçamentária, não afetavam o orçamento. O restante, né, a grande maioria, resultava em aumentos, vantagens, bonificações e auxílios. Certo. Dá para a gente saber, Maria Cristina, quem é o autor das propostas que resultaram nessas benesses? O governador do Estado, Fernando. Ele é o principal autor, ele conseguiu aprovar 91% das propostas que apresentou. E o segundo autor que teve mais sucesso em apresentar suas propostas foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, que é egresso do Ministério Público também, né, de carreira do Ministério Público. E as benesses aprovadas não se restringem à magistratura, elas beneficiam todo o sistema judicial, ou seja, o Ministério Público e a Defensoria também, que são os órgãos que são dotados de mandato constitucional para oferecer um contrapeso ao monopólio da força pelo Estado.
Pois é. E dos países, o que o Ministério Público e a Defensoria deveriam fazer, por exemplo? O Brasil tem uma grande população carcerária, né, uma das maiores do mundo. E entre os países que tem grandes populações carcerárias, o Brasil é o único que continua crescer, ter essa população crescendo, né? Continua aprendendo, encarceramento em massa. O índice de crescimento dessa população é positivo, né? Uhum. Ao contrário da China, Estados Unidos, que estão decrescendo essa população carcerária. E dessa população, mais de um terço está em São Paulo. E essa política conta com a convergência do Ministério Público, não há um grande questionamento. Talvez não é coincidência que os últimos 7 secretários de Segurança Pública de São Paulo sejam egressos do Ministério Público. E a tese da Luciana Zafalon vai ser transformada em livro ainda este ano, né? E é um trabalho muito importante, porque é um imbricamento que ela mapeia, né, muito rigoroso, muito minucioso. Não é um imbricamento, não é um estudo sobre mais um de judicialização da política, não. É o outro lado dessa história que a gente fala muito pouco e conhece muito pouco, que é a politização do judiciário, né? E o que é muito interessante na tese dela é que ela consegue demonstrar como a elite judiciária de São Paulo, ao mesmo tempo em que blinda a política de segurança pública do Executivo, tem garantido uma política remuneratória que se vale de subterfúgios para extrapolar o teto constitucional, né? E é um dueto aí de Executivo e Judiciário que é avalizado pela Assembleia, né? Em prejuízo de todos nós e principalmente da democracia, né? Pois é, quem ganha a gente não sabe direito, mas quem perde a gente sempre sabe, né, Maria Cristina? Pois é. Bom fim de semana, obrigada e até segunda. Eu que agradeço, boa tarde, bom fim de semana para todos vocês e para os ouvintes.